Olá pessoal, agora vamos falar sobre o conceito de impulso de uma força. Então nessas imagens vocês conseguem perceber, né, a prática de atletas de esporte, né, no qual utilizam o impulso para melhorar o seu rendimento, tanto na largada quanto na inversão de sentido na natação. Então, a partir dessas imagens, a gente vai tentar construir a ideia de impulso. Nessa imagem aqui, você vê um atleta, né? Que ela se apoia aqui nesse calço, né? Aqui, para que ela consiga ter uma impulsão maior para frente. No momento da largada, né? Ela exerce uma força aqui sobre esse calço e toda ação implica em uma reação. Esse calço vai exercer uma força aqui sobre o pé da atleta, né? Nesse caso aqui, fazendo com que ela seja impulsionada para frente, uma força que atua durante um certo tempo. Nessa outra figura do lado direito, né, a gente tem uma parte, né, da natação que é chamada virada, né, virada olímpica, na qual o nadador vem e aí ele precisa voltar para a borda anterior, né, de onde ele saiu, e aí ele dá uma curva aqui, né, e empurra a borda com os pés para trás. E do mesmo jeito que no primeiro caso, toda ação implica em uma reação. A borda consegue empurrar o nadador, né, com a força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto para frente, né? E aí ele é impulsionado para frente. Então, nesses dois casos, você tem um impulso gerado a partir de uma força que atua durante um certo tempo. Nesse caso, considere um jogador que aplica uma força IF constante sobre uma partícula, nesse caso essa bola, do instante de T1 ao instante T2 de tempo. Então, né, numa cobrança de falta, por exemplo, o jogador exerce uma força aqui na bola, uma força F, a ponto de impulsionar ela para frente. E aí essa força atua durante um certo intervalo de tempo entre T1 e T2. Então podemos definir o impulso como sendo uma grandeza vetorial que está relacionada a uma força média aplicada sobre um corpo em um intervalo de tempo, tá certo? Então, o impulso nada mais é do que uma força média aplicada em um corpo durante um certo intervalo de tempo. Matematicamente, o impulso, né, pode ser determinado pegando a força média, né, ou a força que atua sobre o corpo, vezes o intervalo de tempo. E sua unidade no sistema internacional é a unidade de força, que é o Newton, e a unidade de tempo, que é o segundo, ou seja, Newton vezes segundos. É importante ressaltar que se a direção da força for constante, mas sua intensidade variável, também podemos utilizar o raciocínio em termos de uma força média, que exerça no mesmo intervalo de tempo o mesmo efeito dinâmico da força considerada, tá certo? Então, para a gente determinar o valor, o módulo sentido do impulso, a gente utiliza essa equação e para que ela seja usada, consideramos a força, né, constante, ou uma força média constante. E, nesse caso, por ser uma grandeza vetorial, as características dessa força são módulo, direção e o sentido. Então, considere esse jogador, né, dando uma raquetada na bola. Então, imagina que nessa figura aqui, ele deu uma raquetada aqui, ó, para frente. Então, ele exerce uma força F. Consequentemente, a bola vai ser impulsionada aqui, ó, para frente. Da mesma forma, se a gente tiver, né, o jogador dando uma raquetada, exercendo uma força aqui na bola para essa direção e esse sentido, a bola também vai ser impulsionada nessa direção e nesse sentido. Ou seja, o impulso ele tem uma direção e um sentido semelhante ao sentido e a direção da força. E para determinar o seu módulo, a gente pega
a intensidade da força e multiplica pelo intervalo de tempo. Com isso, conseguiremos determinar as características da grandeza impulso.